Muito bom dia a todos. Então vamos dar início a mais um webinar de 60 minutos ao PMIF. Obrigada por estarem desse lado. Antes de mais queremos dar nota de que tivemos cerca de 500 inscritos neste webinar, entre os quais estão pessoas de França, Brasil, Moçambique, Angola, Estados Unidos. Temos aqui uma grande representatividade dos países de língua oficial portuguesa, talvez aqui pelo facto do Sr. Presidente da APMIF ser também Presidente da Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa. Os seus colegas devem estar aqui curiosos sobre o que é que se passa com o turismo em Portugal. De resto, temos também aqui membros do setor financeiro, jornalistas e pessoas ligadas sobretudo aqui ao setor imobiliário, nomeadamente, obviamente, mediadores imobiliários. Hoje, no segmento Conversas à Segunda, Luís Lima, Presidente da APMIF, convida a Sra. Secretária de Estado do Turismo, Doutora Rita Marques, para uma conversa sobre a atualidade. Recordo que, durante este webinar, poderão ser colocadas questões na opção Q&A, que se encontra aqui na barrinha de baixo inferior dos vossos computadores, creio eu. E no final desta conversa, havendo tempo, tentar-se a dar resposta a alguma destas questões. Passo então a palavra ao Sr. Presidente da APMIF, Luís Lima, para dar início a mais um segmento do Conversas à Segunda. Tá, obrigado, Vera, e obrigado a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Um cumprimento especial à Sra. Secretária de Estado. Isto é uma conversa, penso que não tem acompanhado, mas estes 60 minutos da APMIF para a segunda-feira são para pessoas que eu considero e que nós consideramos são amigas do imobiliário. E por isso fiz aquele telefonema naquela altura a convidar, e é isso mesmo. Quero que se sinta perfeitamente à vontade. Já teve na minha tomada de posse, já tinha dito isso. Sempre tivemos uma relação. O tempo, também há mais vida para além do Covid, pelo menos antes houve, agora também tem que haver no futuro. Sempre tivemos, e eu sempre tive uma boa relação com os seus antecessores, desde o tempo do Dr. Bernardo Trindade. Na altura, em 2010, fiz um seminário na altura em que o tema foi a retoma económica passa pelo relançamento do turismo residencial. Em 2010 muita gente achou estranho o que é que turismo residencial tinha a ver com o imobiliário, e o tempo vem-me a dar razão. Confesso que foi em pleno verão, foi muito difícil, só mesmo o Dr. Bernardo Trindade, uma excelente pessoa, que através de um amigo do governo consegui que ele no verão fosse lá em baixo, porque precisava mesmo e era estratégico. A partir daí, foi depois com o Dr. Adolfo Mesquita, tivemos uma relação muito boa, com a Dra. Ana Mendes Godinho, que o atual Ministro do Trabalho, até tínhamos combinado, conforme eu tinha dito à Sra. Secretária de Estado, que o turismo e o imobiliário iam estar mais juntos, até porque, na verdade, nesta questão das missões empresariais, nós, devido à situação da crise que passamos, uma crise profunda, tivemos que pegar na carteira debaixo do braço e temos que ir à procura de negócio, e acho que o fizemos bem, e por isso nós já tínhamos combinado há 2 anos que no futuro íamos estar mais juntos. E eu disse-lhe isto na minha tomada de posse, que precisávamos estar mais juntos, e então, Sr. Secretário de Estado, neste momento é que temos mesmo que estar juntos, e não interessa se é o turismo que nos ajuda a nós, se é nós ao turismo, se não interessa, temos é que estar juntos, porque isto não está nada fácil. Por isso, mais uma vez, agradeço estar aqui presente. É um mês de maio, é um mês muito difícil para mim, era um mês super ocupado. Hoje tínhamos dado início ao Salão Imobiliário da Madeira, pela primeira vez em acordo com o Governo da Madeira, que ficou agora para setembro, vamos ver. Na próxima semana teríamos o Salão de Paris, que também foi adiado para setembro. No fim do mês eu devia estar no Brasil, com os meus colegas que me estão a ouvir e sabem que eu já tinha tudo pago, viagens, tudo, ficou tudo adiado para o Embrácio Brasil no fim do mês. E no próximo mês eu também ia convidar, já tinha mandado convite para a inauguração, como no ano passado, do Salão Imobiliário do Porto. Tinha preparado até um encarte no Jornal do Público, em que ia pedir à Sra. Secretária de Estado que desse uma entrevista, e a Ana Mendes Godinho também, que era estratégico para nós, mas enfim, passou para dezembro, vamos ver como é que isto é, e agora, olha, não adianta mais chorar, que já chorei demais, vamos falar do futuro, e mais uma vez lhe agradecer, não sei se por acaso quer dizer alguma coisa antes de começar, mas pronto, agradeço mais uma vez estar junto connosco.
Muito bem, eu agradeço de volta, não é? Antes de tudo, felicitar pela iniciativa, de facto, sei que a semana passada estive aqui a ser Secretário de Estado da Habitação, não é? E espero que responda à maioria das questões que vão populando por aí. Admito que quem nos esteja a ver, quer português, quer dizer, no contexto nacional, quer estrangeiro, e felicito também aqui por essa angariação massiva junto de alguns mercados de expressão portuguesa. Espero que consiga responder às questões. E cá estamos, como dizia muito bem o Luís, para olhar para o futuro. A situação é aquela que toda a gente conhece, mas mais do que estar a chorar, convém termos energia para agarrar os desafios do futuro. E isto vai ser algumas oportunidades, vamos pensar pela positiva, cá estamos nós, nesta parceria pública ou privada, para fazer coisas acontecer. É esse o meu papel também. Vamos lá, vamos à entrevista. Vamos lá então, vamos a isso mesmo, vamos trabalhar. O turismo Sr. Secretário de Estado, o turismo tem sido uma das principais alavancas da economia nacional e sofreu agora um embate inesperado com a pandemia do Covid-19. Qual é o panorama atual do setor? Que mecanismos foram criados para preservar emprego e assegurar a capacidade produtiva das empresas? Muito bem. Como dizia muito bem, o turismo foi o motor da economia pós-crise. Felicito muitos que estão com certeza a ouvir e que não deixaram cair a toalha ao chão, arregaçaram as mangas e foram à luta. E foi isso que aconteceu basicamente no turismo, com os empresários do turismo. Nós tínhamos tudo para que 2020 fosse um ano extraordinário. Estávamos a crescer em janeiro 12% a nível de hóspedes, estávamos a crescer 14% em fevereiro e, portanto, as expectativas eram extraordinárias para 2020, à semelhança, aliás, do que aconteceu em 2019, que já estávamos com um crescimento de 7%, quando toda a gente dizia que 2019 seria o ano de estagnação. E portanto, enfim, fomos impactados, fomos abrangidos, por esta crise, por esta onda da Nazaré, como lhe chamo, e agora vamos ter que reagir. O governo entendeu por bem desenvolver este plano de ataque à crise em 3 tempos. Num primeiro tempo, foram anunciadas medidas para que as empresas e os empresários, também empresários em nome individual, pudessem reagir. Foram anunciadas medidas que se prendem com o layoff simplificado, que sabemos já que cobriram 90.000 empresas, mais de 1,2 milhões de colaboradores, de trabalhadores, em que basicamente, como é sabido, o governo chama a si a responsabilidade de suportar 70% de 2/3 do salário do trabalhador. E portanto felicitar também as pessoas da Segurança Social. Eu sei que há enfim, foi mais conhecido alguns atrasos que se evidenciaram, mas o esforço foi brutal, porque eu tenho dito, foram 90.000 pedidos que entraram num espaço de menos de 2 meses, quando o ano passado estavam a entrar por média 50 pedidos de layoff por mês. E em 2 meses entraram 90.000 e portanto foi a resposta possível, com a qualidade possível. E aqui um cumprimento especial às pessoas da Segurança Social e à Ministra Ana Mendes Godinho, que tem feito um trabalho difícil, de herculeano quase. Para além do layoff, tivemos moratórias fiscais, moratórias de créditos bancários, também a questão das rendas foi tratada, e portanto foram aqui algumas medidas importantes que tentaram, como dizia há pouco, responder à crise num primeiro momento. Mas eu dizia que o governo tinha 3 calendários e tem 3 calendários. O primeiro calendário já dei nota, foi resistir, foi garantir que as empresas resistissem à situação difícil. Estamos a preparar um segundo calendário. Basicamente temos que ajudar as empresas a retomar a atividade. Já foram anunciadas algumas medidas a esse nível, nomeadamente apoios a fundo perdido para a aquisição de equipamentos de proteção individual, e portanto estamos a trabalhar este segundo calendário de medidas para apoiar a retoma, já que as empresas vão começar a abrir portas, já estão a abrir portas, na próxima semana será a restauração, e no dia 1 de junho abrirão também outras atividades relativas ao turismo, anexas ao turismo, e depois temos um terceiro calendário, que é um calendário a longo prazo, médio prazo, que passará eventualmente pela recapitalização de empresas, por termos instrumentos financeiros que ajudem a essa recapitalização, sempre num diálogo profícuo também com a Comissão Europeia. E, portanto, foram muitas as medidas, num lapso muito curto de tempo, foram muitas as medidas implementadas, daí a enorme avalanche a nível de legislação que tem sido produzida também, que muitas vezes existe também revisão sobre revisão, não é? E como sabemos, no layoff foram feitas algumas revisões, sempre com esta preocupação de melhoria contínua.
também. Não está fácil, secretário de Estado, mas tem que ter paciência. Eu sei que está em funções há pouco tempo, mas logo com uma crise desta não é fácil. Mas dou-lhe o meu exemplo. Eu apareci em plena crise da Troika, dizem que eu sou um produto da crise, mas uma coisa eu sei, também aprendi alguma coisa, porque também não sou bobo nenhum, aprendi com a Troika, pode ser que me ajude agora. Eu espero que assim não volte a haver outra crise, e é isso que eu lhe desejo. Depois Muito deste obrigada. tsunami, que desafios terá pela frente o setor do turismo em Portugal? Olha, o turismo vai mudar, simplesmente porque a sociedade vai mudar. Nós sabemos que as tendências do turismo no futuro serão ligeiramente diferentes, ou pelo menos antecipamos que sejam ligeiramente diferentes. Haverá, num curto prazo, uma maior procura do turismo natureza, do turismo bem-estar, também do turismo de saúde. O turismo far-se-á com pequenos grupos, já provavelmente não teremos aqueles grupos de grande dimensão e, portanto, teremos que repensar a operação turística também a esse nível. As viagens serão num curto espaço de tempo, provavelmente com menos distâncias, e portanto nós estamos a olhar este ano basicamente para o mercado interno e para o mercado europeu, porque sabemos que aqueles dois mercados que estavam a crescer a 2 dígitos, eu recordo que o ano passado Estados Unidos cresceu 20%, o mercado emissor dos Estados Unidos cresceu 20% em Portugal, o Brasil cresceu 13, quase 14%. E, portanto, nós estávamos numa estratégia de diversificação dos mercados emissores, que estratégia é essa que vai ter que ser interrompida necessariamente. E, portanto, nós sabemos que os desafios a curto prazo são alguns, mas também sabemos que os ativos que fizeram com que Portugal fosse considerado o melhor destino turístico por 3 anos consecutivos estão cá. Não foram infectados pela Covid. Nós continuamos a ter excelentes praias, já vi aqui uma pergunta sobre as praias, continuamos a ter um mar extraordinário, continuamos a ter natureza com um esplendor também fantástico e altamente reconhecido por todos, e portanto temos todos os ativos que nos permitam continuar a reivindicar que Portugal tem todas as condições para atrair bom turismo, bom turismo. Não é o turismo de quantidade, nós temos que nos afastar desse paradigma do overtourism, é o turismo de qualidade. O ano passado recebemos 26 milhões de hóspedes, 70 milhões de dormidas e estou convencida que em 2021 temos todas as condições para retomar esses números, retomando aqui uma rota de crescimento sustentada, baseada sobretudo na qualidade e não na quantidade. O caminho não é fácil, mas há algumas indicações até para nós imobiliários, se for bom para nós, é bom para o turismo. Nos últimos tempos, a maneira como Portugal está a tratar esta questão da saúde também pode nos ajudar e vai nos ajudar de certeza. Eu tenho escrito isso há bastante tempo. Eu não quero o mal dos outros, mas aquilo que acontece, nomeadamente a concorrentes nossos no imobiliário, como é a Espanha, como é a Itália, está-nos a ajudar. E há indicações, isto não é realismo, eu já tenho dado esses dados. Tenho tido várias perguntas e há várias pessoas do setor financeiro de algumas administrações que hoje estão aqui neste webinar, estão-me a ouvir, têm sido eles a informação que me tem chegado, nomeadamente, até para isso, a Secretária de Estado que me surpreendeu. Eu sempre pensei que o caso do Brasil seria um caso, e o caso de França, difícil de recuperar, mas parece que tanto um como o outro vamos recuperar. Até porque, como nós estamos a correr bem a questão da saúde, estamos a ser um exemplo. E há pessoas de determinada idade, além das nossas praias lindíssimas, da nossa alimentação fantástica, do nosso tempo fantástico, é mais um fator que nos pode ajudar no futuro. E por isso, ainda há mensagens positivas que se podem tirar. O Comissário Europeu da Economia, Paulo Gentiloni, referiu que Portugal está mais exposto ao turismo estrangeiro e que outros países da Europa. É assim, Sr. Secretário de Estado? Repare, nós em 2019 recebemos 26 milhões de hóspedes, como estava a dar nota. 70% são de facto de mercados estrangeiros, mercados emissores estrangeiros. O mercado interno representou 30% das nossas noites o ano passado. Ainda assim, a verdade é que os mercados emissores estrangeiros não são muitos. Nós tipicamente temos como foco o Reino Unido, a Alemanha, a Espanha, a França, o Brasil e os Estados Unidos. Basicamente são estes mercados, estes 6 mercados. Sendo certo que o ano passado, se nós atendermos, por exemplo, a agosto, verificamos que conseguimos metade das noites de agosto à custa de 3 mercados, o mercado nacional, o espanhol e o Reino Unido. E, portanto, temos esperança que este ano
possamos atingir esse mesmo racional, trabalhando aqui com as companhias aéreas, em particular no que toca ao Reino Unido, porque precisamos de facto não só de mercado interno. Eu já agora aproveito aqui apelar para que todos os portugueses façam férias este ano cá em Portugal, ou microférias, se for caso disso, mas dizia eu que o mercado do Reino Unido tem aqui uma importância importante, até para o mercado da segunda residência, como sabemos, não é? Portanto, a dependência do mercado nacional aos mercados emissores estrangeiros é alguma, de facto, sim, é verdade, e por essa razão temos vindo a trabalhar muito estreitamente com a Comissão Europeia para tentarmos ter aqui uma abordagem integrada, transversal, comum aos vários Estados-membros, nomeadamente no que toca ao transporte aéreo. Precisamos rapidamente, e a Comissão vai anunciar agora no próximo dia 13, precisamos rapidamente de receber as recomendações da Comissão Europeia para o transporte aéreo e definindo as regras sanitárias que devem prevalecer nas infraestruturas aeroportuárias. Porque sabemos, como disse muito bem o Luís Lima, que o facto de Portugal ter tido uma resposta pronta e de qualidade à pandemia no que toca à saúde pública, porque de facto os nossos números a nível de infectados e de óbitos não são tão relevantes quando comparados com países vizinhos, nomeadamente Espanha, sabemos que temos aqui uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. Portugal tem os ativos que os distingue, que nos distingue e que nos fizeram ser reconhecidos como o melhor destino turístico do mundo, mas há um ativo que também deve começar a ser relevado e projetado internacionalmente, é a segurança sanitária do destino. Vai ser uma preocupação que vai assistir a todos os turistas no momento da decisão de escolherem o destino turístico, e Portugal teve aqui uma resposta muito, muito positiva a nível da saúde pública, e portanto eu aproveito também para cumprimentar todos os profissionais de saúde, todas as famílias dos profissionais de saúde, porque tivemos um comportamento absolutamente exemplar, e como é sabido, a capacidade a nível dos serviços intensivos, portanto, nunca foi atingida. O próprio Serviço Nacional de Saúde teve sempre uma resposta exemplar, e os próprios portugueses tiveram uma resposta exemplar, porque fizeram um confinamento exemplar, cumpriram na generalidade todas as regras que foram impostas, e foram difíceis, sabemos bem, e portanto tivemos uma reação pronta, de qualidade, que eu espero que nos possa projetar internacionalmente também como um destino turístico seguro a nível sanitário. Quais os principais mercados de origem dos turistas que visitam Portugal, se mais são? São aqueles que referi há pouco. Nós temos, como dizia, 70% das nossas dormidas têm origem em mercados estrangeiros emissores, em particular o Reino Unido, a Alemanha, a Espanha, a França, o Brasil e os Estados Unidos. E eu aqui, claro, que relevo que o Brasil e os Estados Unidos têm uma cota à parte ainda reduzida, mas ainda assim tem vindo a crescer a 2 dígitos, como estava a dar nota há pouco, e portanto são mercados importantes. Temos de facto um mercado também asiático, que tem tido um crescimento muito interessante, nomeadamente o coreano, que é um mercado que tem, como sabemos, coreano e chinês, que tem um poder de compra relevante, e que também para efeitos imobiliários, penso eu, que pode ter aqui um contributo importante. O turismo tem seguramente. Quando analisamos, por exemplo, a compra média de um turista asiático, ele compara 5, 7 vezes mais do que um turista de mercado de proximidade, português ou espanhol, e portanto são turistas que de facto têm um poder de compra importante e que alavancam muito a economia, o setor turístico, e admito também que o imobiliário. Portanto, temos aqui possibilidades, temos aqui alguns mercados a trabalhar no futuro, não este ano, como sabemos, enfim, como eu estava a dar nota, os mercados que temos que atacar são já os mercados de proximidade, mas penso que em 2021 teremos condições para retomar este esforço de promoção internacional que estava a ser feito em alguns mercados de longa distância, em particular nos Estados Unidos, Brasil e Ásia. Eu, por acaso, eu acho que a Sra. Secretária de Estado tem razão. Houve notícias positivas. A APMIP foi aprovada a candidatura da APMIP da internacionalização há cerca de um mês. Já é a segunda vez que o Estado nos ajuda. É uma candidatura em parceria com a Associação dos Materiais de Construção. Nós vendemos casas, não vendemos materiais de construção, portanto não há rivalidade, fizemos em conjunto
e nesta candidatura, que foi aprovada há dias, foi-me comunicada há dias, nós inserimos lá 2 países novos, mantemos as missões que temos, que essas nem temos precisado de apoio, mas mantemos 2 que já são tradicionais e tínhamos que manter, o que é o caso da Inglaterra e do Brasil. Vale a pena insistir para o imobiliário, mas mantemos outra, mais 2 sítios, que é o Canadá e Estados Unidos, e a outra é Malásia e Coreia do Sul. É engraçado. Muito bem, estamos alinhados. Estamos É alinhados. verdade. E eu, por acaso, acredito mesmo, até porque, por funções, eu sou presidente da FIABC Portugal, e é engraçado, nesta minha relação com a FIABC, pouca gente sabe que é a FIABC, mas é a única Federação Internacional de Imobiliário, eu nunca liguei muito ao FIABC, porque a maneira como eles gerem internacionalmente é mais a viajar, e nós hoje em dia não podemos andar a viajar sem concretizar negócio. Mas, na verdade, na Ásia, a maior parte dos dirigentes do FIABC são grandes empresários da Malásia e da Coreia do Sul, e portanto eu acho que podíamos aproveitar até pelas funções que eu tenho, portanto foi, e por isso até parece, mas estamos alinhados na verdade, e na verdade tem razão, e alinhadíssimos, é verdade, e nem tínhamos combinado. É verdade. Passada esta fase Covid, onde prevê que seja feita uma maior aposta na promoção de Portugal enquanto destino turístico? Olha, eu queria distinguir aqui dois calendários. No imediato, 2020, nós vamos fazer uma aposta claríssima no mercado interno. Já foi mais que vincado também pelo seu Primeiro-Ministro, e penso que será a estratégia seguida por quase todos os Estados-membros da União Europeia. Evidentemente que estamos ali de olho a pescar o olho aos nossos amigos espanhóis, o mercado interno alargado, vamos ver se as decisões que a Comissão Europeia tomará a nível de abertura de fronteiras nos permitem acolher os espanhóis. Temos sempre que ser uma preocupação muito, muito grande em não estragar os bons resultados que tivemos a nível de saúde pública e, portanto, abrindo-se as fronteiras, vamos ter que fazer com cuidado, com cautela, com segurança, impondo aqui protocolos que sejam razoáveis, de bom senso, e, portanto, estamos a trabalhar também com as autoridades competentes para que assim aconteça. Mas sabemos que, para além do mercado espanhol, são importantes outros mercados de proximidade. Já dei conta aqui, por exemplo, do Reino Unido, que tem tido um papel fundamental na aquisição de residências, portanto, de segunda habitação, aqui em Portugal, e portanto, estamos sempre em contacto com os operadores aéreos, que neste momento, como sabemos, têm os aviões todos parados, mas que já estão a tecer a sua estratégia e estão já a alinhar as rotas que vão ser as primeiras a arrancar. E sabemos que a esse nível Portugal tem aqui uma possibilidade extraordinária e eu própria, juntamente com o Turismo Portugal também, com o seu Secretário de Estado das Comunicações, temos vindo a reunir de forma muito frequente com os operadores aéreos, sejam os operadores bandeira de outros países, portanto os operadores nacionais, chamemos-lhe assim, sejam os operadores que asseguram voos charter ou os low cost. Portanto, sabemos que Portugal está claramente no mapa e, portanto, vamos conseguir atrair, se nos permitirem, assim, se nos permitir a Comissão Europeia, vamos conseguir atrair rotas interessantes para Portugal. A nível de produto turístico, já dei nota que as prioridades passam muito pelo turismo natureza. Eu tenho dito que este ano vai ser especialmente importante a resposta que os territórios de baixa densidade vão conseguir dar. Nós já tínhamos vindo a apoiar e incentivar a diversificação do produto turístico, portanto não se trata só de Portugal enquanto destino mar e praia, trata-se também de Portugal enquanto destino de natureza, de saúde, do bem-estar, e nessa medida penso que o turismo nos territórios de baixa densidade vai ganhar aqui um novo fogo. Mas repare, mas nós não podemos deixar as nossas cidades para trás. Nós não podemos deixar as nossas cidades para trás. E, portanto, a pandemia vai nos obrigar, e bem, a reorganizar o turismo nas grandes cidades, no Porto, em Lisboa, enfim, e não só, cidades que estavam a ser, e são ainda suscitam muito interesse, e ainda bem, porque têm uma oferta cultural extraordinária, têm uma história extraordinária, têm uma oferta gastronómica também extraordinária, sem descurar naturalmente os outros territórios, mas estes em particular têm de facto uma oferta extraordinária e, portanto, nós vamos ter que arranjar aqui tempo, e eu acho que isto é uma janela de oportunidade também, para sermos criativos e para pensarmos no novo turismo. O turismo tem sido criticado à larga data esta parte, por apoiar o overtourism, não é? Portanto, o turismo excessivo, o turismo em massa. E esta é uma oportunidade para repensarmos o que é que queremos do turismo
e dizia há pouco, temos que apostar cada vez mais na qualidade, não tanto na quantidade, e impondo aqui algumas recomendações a nível da bilhética eletrónica, por exemplo, nós termos, enfim, as filas intermináveis no Mosteiro de Jerónimos é algo que vamos ter que trabalhar com a cultura, e eu já tenho vindo a fazer também, garantir que temos turistas a entrar nos nossos espaços de forma disciplinada, usufruindo com a maior qualidade esses espaços, essa oferta turística, cultural e turística, mas vamos ter que impor aqui algumas regras e eu acho que temos aqui uma oportunidade de ouro para o fazer. Portanto, temos que ser aqui, portanto eu digo sempre, isto é um tempo de, primeiro, sermos resistentes, instigando confiança, segundo é um tempo de sermos criativos, terceiro é um tempo de sermos solidários, porque temos que incentivar que os portugueses façam férias este ano cá, e, portanto, sermos solidários para o setor do turismo, com todos os profissionais e todas as famílias que dependem do turismo. Portanto, são basicamente estas as 3 palavras: confiança, criatividade e solidariedade. Esta pergunta tem a ver, há cerca de 1 ano e meio, o presidente da região de turismo do Algarve, o atual, na altura, eu todos os anos, quando eu passo férias também no Algarve, e costumo fazer um almoço em que vão 3 ou 4 presidentes de Câmara, vai o presidente da região de turismo, os presidentes das associações ligadas ao turismo, com a ajuda preciosa do meu colega do Algarve, Reinaldo, e o diretor do aeroporto. São cerca de 20 pessoas em que eu convido o presidente da construção, o presidente da CCP, 3 ou 4 presidentes de banco, são 20 e tal pessoas e é um almoço até muito engraçado. E esse almoço, todos os anos, já faço isso há vários anos, tem sido muito produtivo para mim, porque eu tiro ilações daquilo que nós falamos. E não é verdade que no Algarve eles são muito corporativos e é até um exemplo para mim, porque eu dificilmente vejo uma região do país em que eles consertem determinadas coisas. Claro que às vezes o que sai a público muitas vezes são interesses políticos, mas eu sei que eles consertam. Mas nós na altura, até por sugestão do João, tínhamos consultado que a APMI, nestas missões que nós fazemos ao estrangeiro, devíamos estar junto com a região de turismo. E fizemos até, e ele falou na altura com a ser secretário de Estado, só que passado uns meses, a doutora Ana Mendes Godinho até disse: Luís, estamos a tentar identificar uma série de ativos e nós temos que irmos juntos para o próximo ano, quer este ano. As coisas são como são, parou tudo, desde há 2 ou 3 meses, mas considera-se a secretária de Estado, seria relevante concertar uma estratégia entre turismo imobiliário na captação de investimento e da promoção de Portugal enquanto destino turístico? Completamente. Aliás, o início da nossa conversa mostrou que estávamos muito alinhados, não é? Portanto, as prioridades, os mercados que trabalham, os mercados que nós trabalhamos e não há dúvida que o turismo tem aqui uma dimensão de real estate imobiliário importantíssimo. Tem naturalmente uma outra dimensão, tem a ver com os ativos naturais, pronto, enfim, mas a parte imobiliária é naturalmente importante. E essa é a razão pela qual também estou aqui a discutir convosco. Acho que nós temos muitas sinergias para explorar. Temos que perceber se fará sentido, e eu admito até que sim, já me estou a adiantar, fará sentido aqui uma ação concertada a nível da promoção internacional das feiras, ainda que nós não saibamos se as feiras vão continuar a ser as feiras como nós as conhecemos até então. É um setor que neste momento é uma grande incógnita, que é como é que vão ser os grandes eventos, como é que vão ser as grandes feiras. Ainda na sexta-feira estava a falar justamente com a AIP e em relação à BTL, como é que vai ser a próxima BTL. Portanto, há 2 áreas muito difíceis nesta altura para o turismo, são todas, mas há 2 especialmente: a animação turística e a organização dos grandes eventos. Portanto, vamos ter que repensar, enfim, como é que nós nos podemos reorganizar a esses 2 níveis. Mas voltando à questão, sim, completamente, aliás, foi com muito gosto que aceitei este convite e é um primeiro encontro do namoro que eu espero que vingue e que possa resultar num bom casamento. E espero que os filhos também sejam, enfim, interessantes para ambas as partes, não é? Portanto, cá estaremos para trabalhar numa estratégia comum. Eu acho que sim, que faz todo sentido, sim. É, sem dúvida. Isto já tinha começado na minha tomada de posse, portanto, por isso agradeço-lhe mesmo que apresente, como sabe, convidei exatamente as pessoas e quis passar uma mensagem para fora e ela passou. Turismo e imobiliário são 2 dos setores que mais têm contribuído para a dinamização económica do país. De que forma poderão trabalhar em conjunto e interligar-se ainda mais e ser talvez uma vez mais as forças motrizes para a redinamização económica na fase pós-Covid? Já correspondeu mais ou menos a isto, mas... Sim, nós para angariarmos, eu trabalhei uns anos na atração de investimento direto estrangeiro, na altura na Agência Portuguesa para o Investimento, agora a ICEP,
E nós temos basicamente que ao atrair investimento para o imobiliário ou para outra qualquer setor de atividade, temos que trabalhar sempre em 2 registros. Enfim, o primeiro registro serão os incentivos financeiros, portanto, como é que nós conseguimos atrair a atenção de investidores e que possam trabalhar de uma forma incentivada, energizada, num contexto favorável a nível financeiro. E depois temos os incentivos fiscais e, portanto, teremos que arranjar aqui um bom equilíbrio, um bom quadro que possa atrair investimento. Quando eu falo estrangeiro também pode ser nacional, portanto, investimento direto estrangeiro ou nacional, e que os empresários possam ter essa confiança. Isto é válido para qualquer setor de atividade, mas sobretudo para o turismo e para a imobiliária, e para o setor imobiliário. Portanto, vamos ter que trabalhar aqui com alguma criatividade a nível dos incentivos financeiros, a nível dos incentivos fiscais. São matérias que, como todos sabemos, extravasam as competências da Secretaria de Estado de Turismo, mas cá estaremos para tentar propor, não é, um quadro favorável para que o investimento aconteça. Repare, nós sabemos, o que é que me preocupa mais nesta altura com o Covid? Evidentemente que sabemos que não teremos tantos hóspedes, tantos turistas como tivemos o ano passado, mas o que mais me assusta não é só isto, não é só termos menos procura. O que mais me assusta é podermos perder potenciais investidores para o nosso país e, portanto, à semelhança dos hóspedes, nós precisamos de investidores, precisamos de criar aqui um contexto favorável ao investimento. Daí eu ter falado há pouco nos 3 calendários do governo, e há um terceiro calendário que se prende com a recapitalização das empresas, garantir, uma coisa é, como agora estamos a fazer, garantir liquidez às empresas para segurarem a caixa e fazerem face às despesas que têm quando não têm receita. Outra coisa é, no terceiro calendário, termos um enquadramento favorável à recapitalização, permitindo que as empresas possam continuar a investir. Quando eu digo empresas, estou a falar naturalmente de empresas e empresários, não é a nível também individual. E, portanto, para as empresas continuarem a investir, temos de ter um enquadramento favorável, estável, de natureza financeira e fiscal. Portanto, teremos que trabalhar naturalmente também com a associação, convosco, para percebermos se aquilo que temos é suficiente ou se vamos ter que reforçar. Sendo certo, como eu dizia há pouco, é uma matéria que vai ter que ser discutida de forma transversal a várias áreas do governo, mas temos que começar por algum lado, temos que começar por uma proposta, portanto cá estamos para fazer convosco, vamos lá. E antes de passar às perguntas, eu queria dizer isto em público, ser secretário de Estado, claro, tem que ser solidário com os cidadãos do seu governo, como é natural, mas sempre foi uma pessoa, até comigo, na questão quando se mexe em alguns apoios que nós consideramos que nos prejudicam imenso, mas que sempre tratou o assunto com pinças, até falar comigo, e as suas antecessores sempre fizeram isso. Por isso, se houve ministério que eu sempre senti sensibilidade e compreensão, mesmo quando se toca, quando se mexe em programas como os vistos bons, como o residente não habitual ou outros, senti uma sensibilidade extrema. E isso agradeço e sei que mais não pode fazer, muitas vezes, mas compreendo. Obrigada. Às vezes ser solidário já é bom. E senti as suas palavras naquele dia, que estava toda a gente à espera que eu falasse no meu discurso, não poderia fazer, nem que seja pelo respeito aos anfitriões, que têm que ter respeito, não era o momento certo para falar no assunto. Brincando, acabei de falar, mas senti a sua solidariedade, como sempre senti até com a doutora Ana Mendes Godinho e noutros casos. Eu acho que há momentos, muita gente me pergunta porque é que eu não falo no assunto, há momentos que neste momento nós estamos com uma bomba atómica, portanto não é um momento para fazer pressões a esse nível. Eu acho que a consciência de todos nós, sejam governantes, sejam deles do governo, sejam da própria Assembleia da República, vai chegar a uma fase que se calhar são eles mesmos que tomarão a decisão, porque eu acho que o investimento estrangeiro é muito importante. No ano passado, em 2019, o investimento imobiliário foi de 27 mil milhões de euros, do qual 19 mil milhões de euros passou por mediadores imobiliários. Nós, e a ser secretário de Estado sabe isso, há 10 anos atrás ou há 15 anos, só vendíamos a habitação, investimento imobiliário habitacional era 90% no Algarve, e de uma expressão reduzida. E como disse muito bem, hoje em dia até se vende mais em Lisboa e Porto e Lisboa. É muito mais. Agora, há uma coisa que eu sei que é a minha aliada nisso e que todos temos de ser aliados e temos de tratar o assunto com pinças. E estes estrangeiros que vêm para cá fixar a residência têm que ser tratados exatamente como nós. Pagam os mesmos direitos que nós, têm que ser tratados. Isso é um discurso que eu tenho passado, e o meu colega de França sabe que eu passei essa mensagem para as 8 mil empresas há 15 dias, 3 semanas, para o meu colega do Brasil, o Flávio, secretário de Estado da Habitação, que hoje de 8 será o meu convidado, sabe que eu tenho passado
mensagem, porque eu sei que às vezes algumas coisas não nos têm corrido bem. E eles têm que sentir que têm exatamente os mesmos direitos que nós. Nós precisamos muito deles. E no futuro, então, é que vamos precisar. E às vezes há determinadas situações que eu não compreendo, mesmo nas redes sociais, quando se pensa que as coisas não são vistas, são vistas. E hoje em dia torna-se tudo viral. E tenho tido algumas queixas. Eu tenho sempre desculpado e peço desculpa, porque acho que a maioria de nós não somos assim. Acho que damos a importância. Eu sou daqueles que, até isso eu faço. Se puder meter uma passadeira vermelha a eles, é tão importante. Quando entra só do ano passado, também 7 mil milhões de euros só de investimento imobiliário habitacional, não é brincadeira nenhuma. Estamos a falar de um valor muito grande. Sr. Secretário de Estado, eu agora, se estivesse disponível, algumas perguntas que lhe queriam fazer, se pudesse. Vera, então passaria agora a palavra. Muito bem. Eu vou começar por colocar algumas questões que nos chegaram com as inscrições, todas elas dirigidas à Sra. Secretária de Estado. Coloco-lhe aqui a primeira, que foi feita por António Marques, e que diz que se tem apelado aos portugueses para fazerem férias em Portugal, e pergunta se o turismo em Portugal não será excessivamente caro para as carteiras dos cidadãos portugueses. Olha, nós temos uma oferta que é elástica, não é? Portanto, temos desde os parques de campismo até às áreas de serviço de autocaravanismo, até aos hotéis de 5 estrelas. E, portanto, eu nesse aspecto, há aqui duas dimensões que eu gostava de atender. Por um lado, temos os empreendimentos turísticos, cobrem uma vastíssima gama de oferta, portanto, tem a oferta turística é imensa. E, por outro lado, as férias, como eu as conhecia há uns anos, de 15 ou 3 semanas, de 15 dias ou 3 semanas, já não são uma tendência. Cada vez mais fala-se, em vez de holidays, é micro-holidays, não é? Portanto, é micro-férias. Evidentemente que nós, e eu agora respondendo de uma forma mais com uma dimensão macroeconómica, evidentemente que Portugal vai entrar num período de recessão. A Comissão Europeia dava nota que vamos ter uma contração do PIB de 6,8% e, portanto, naturalmente que vamos ter um aumento na taxa de desemprego e, naturalmente, que nem todos terão condições de fazer férias cá dentro. Ainda assim, queria relevar, como relevei no início, que a nossa oferta é suficientemente elástica para permitir umas férias em linha com o bolso de cada um e de cada qual. E é a resposta possível que eu nesta altura posso dar, pedindo a todos também alguma coragem, porque os tempos são difíceis e sei que há famílias que de facto que não terão condições para ir muito longe no que toca às férias, também é verdade. Muito bem. Passo então à segunda questão, esta colocada por Susana Monteiro, que diz que nos últimos tempos foi feito um forte investimento no setor do imobiliário dirigido para o setor turístico. Depois desta pandemia de Covid, ficaremos com excesso de oferta neste setor? Repare, no ano de 2020 teremos provavelmente excesso de oferta. E portanto não nos podemos enganar, sabemos que a oferta foi desenhada, foi sendo criada para taxas de crescimento no setor que este ano não se vão verificar. Dizia há pouco eu que o ano passado crescemos 7%, 7,3%, em janeiro e fevereiro estávamos a crescer 12%, 14% respectivamente e portanto nós tínhamos expectativa que este ano também ficássemos acima dos 5%, 5 a 7% de crescimento. E portanto os investimentos que foram feitos foram com este quadro, com esta perspectiva, foram feitos com este quadro de crescimento e com esta perspectiva. Penso que em 2021 a situação vai se alterar, estou confiante e tenho, enfim, estado em permanente contacto com os empresários do setor e penso que em 2021 a situação vai se alterar e penso que nós vamos retomar os números dos anos anteriores, em particular de 2019 ou 2018 e nessa medida penso que o excesso de oferta será um excesso de oferta temporária. Não quer dizer que os empresários não tenham que ser criativos e que não possam usar essa oferta que neste momento é excedente para outras finalidades. Estamos a trabalhar nisso também. Eu aliás queria registar o seguinte, se me permitem.
Durante esta fase pandémica, os hotéis tiveram uma onda de solidariedade extraordinária e tivemos hotéis a abrir portas para acomodar pessoas infectadas, profissionais de saúde, ou seja, arranjamos aqui novas finalidades para a oferta que estava disponível. E provavelmente teremos que pensar dessa forma também em ano de 2020 para garantir que alguma receita entre nas empresas que exploram empreendimentos turísticos em particular. Portanto, vamos pensar de uma forma criativa, vamos ter que, é um assunto que eu tenho vindo a dedicar algum tempo, mas ainda assim, como dizia há pouco, estou otimista, penso que 2021 será um ano de retoma séria e que teremos todas as condições para abordar, para chegarmos aos números dos anos anteriores. Já agora, Vera, queria dizer, agradecer à Sra. Secretária de Estado a maneira como passa a ser realista e ser otimista. Acho que temos de ser realistas e ter noção. Eu, da hotelaria, não me pronuncio, mas sobre o alojamento local, já agora queria dizer que eu tenho me pronunciado sobre esse assunto há bastante tempo, há cerca de um mês e meio. E sei que isso muitas vezes assustou alguém quando ali na segunda quinzena de março eu disse que muitos, até porque tenho muitos amigos meus que investiram em alojamento local, que me fazem perguntas, a perguntar ao Luís o que é que vai acontecer, eu alertei que este ano, infelizmente, eu penso que este ano vai ser um ano muito difícil. Primeiro as perspectivas que eles queriam de eles hoje em dia são impensáveis, portanto eles devem, dentro das suas possibilidades, passar para o chamado arrendamento normal. Começaram a fazer contratos de 3 meses, eu alertei na imprensa que era uma asneira, que ninguém pensa que passar 3 meses, tomara eu. Às vezes as pessoas têm, tomara eu que houvesse uma recuperação em 3 meses, mas pessoas como nós sabem perfeitamente que isso que não vai acontecer, ou que não ia acontecer. Portanto, eu disse que fizessem até contratos de 1 ano, até ajudava a trazer mais estabilidade, mas acima de tudo era bom para eles. Aconselhei-os a eles negociarem com a banca os seus compromissos, porque a rentabilidade que eles tinham não a terão neste tipo de negócio, mas se sobreviverem então é bom para o setor financeiro. E por isso é que eu lutei muito desde o dia 12 de março, fui talvez a primeira pessoa que escreveu ao governo e fez um manifesto sobre isso, a pedir a mora dos créditos dos particulares ou das empresas. Agora as pessoas percebem a importância disso. Primeiro, para o imobiliário, que é isso que me interessa defender. Um dos grandes problemas que nós tivemos no imobiliário na altura da Troika foi o excesso de oferta que agora não temos. Nós podemos ter algum excesso de oferta no mercado alto, mas médio e médio-baixo. A sua colega Ana Mendes, a secretária de Estado da Habitação, já o afirmou, sabe que não temos ativos para classe média e média-baixa, e a outra questão era o endividamento, que me assustou muito porque eu passei isso. Eu fui uma das pessoas que monitorizava as ações e que fazia aquelas aberturas de capas de telejornais tão terríveis. Portanto, tudo que nós pudemos adiar para os bancos não ter que fazer previsões e vender carteiras, era bom. E isso nós já se conseguiu. Portanto, há duas coisas que são positivas. Agora, temos de ter uma mensagem realista, que as coisas não vão resolver de um momento para o outro. E eu até acho, Sr. Secretário de Estado, que o imobiliário até pode recuperar mais rapidamente. Porque há, na verdade, há alguns condicionalismos que nós não controlamos, e disse muito bem. Eu não sei quando é que os estrangeiros conseguem entrar no meu país. Esse é um dos fatores que eu não consigo. O meu colega francês que me está a ouvir diz que há possibilidades de eles virem por via terrestre e que alguns deles vão vir no verão. Mas eu até isso estamos a estudar, porque nós não sabemos se os franceses podem entrar no verão aqui, ainda não se sabe isso. Por isso, há alguns condicionalismos que no imediato vão ser difíceis, mas a longo prazo eu acredito que sim. E acho que tem que se ter esta mensagem realista, com otimismo, as pessoas precisam de esperança, mas tem que ser uma mensagem realista. Às vezes não adianta esconder. Eu há um mês disse que o mês de abril que ia ser terrível. Sei que muita gente disse, Luís Lima devia ser mais realista, mas olha, Sr. Secretário de Estado, eu já sabia os dados, nomeadamente oficiais, que alguns colegas seus me dão porque confiam. Hoje saiu num jornal diário os dados em que nos primeiros 3 meses os dados dos registros diminuíram 20%, quer dizer que a última quinzena de março foi quase zero. Portanto, não adianta andarmos a criar uma ilusão quando nós sabemos. Temos que dizer é que estava zero ou o mês de abril é praticamente inexistente, porque nós não podemos. Porque se tivesse, não quer dizer que a procura desapareceu, a procura neste momento está adiada, mas ela está lá, cá a pergunta, está suspensa. Agora, se nós não podíamos funcionar, se nós éramos das profissões que não podíamos sequer fazer visitas e não se vende casas com visitas virtuais,
Portanto, era impossível. Agora, também temos de ter algum realismo. Eu bati-me muito para esta abertura, para nós termos este regime de exceção, e agradeço muito ao Governo que nos deu, eu não gosto de dizer, eu nunca pensei que me agradecia por me deixarem trabalhar, mas agradeço mesmo, porque aquilo teve um simbolismo. Eu disse isso. E agradeço muito ao Vieira Lopes, em Concertação Social, ao Ministro da Economia e ao Secretário de Estado do Comércio. Isso foi um sinal, para mim foi muito positivo poder comunicar isso às empresas, fez sexta-feira 8 dias. Mas temos de ser realistas, as coisas não vai ser um clique, não vai ser nada. Eu estou a monitorizar os 40 mil vendedores que estão a ligar para as pessoas e a informação é que eles dizem, também quero dar, isto é um otimismo que eu dou. As pessoas recebem o telefonema e dizem assim, olha, agora não, mas daqui a 15 dias, um mês, volto-me a ligar. Certo. É preciso ver que as pessoas estão com uma pressão com esta situação da saúde, portanto, isso faz que emocionalmente nem consigam decidir. Agora, que há perspectivas de futuro, há. Era só isto que eu queria dizer, Vera, e desculpe, penso que a pergunta Estamos era alinhadíssimos. para a minha convidada, aquela que é a estrela, não eu. Não, mas estamos alinhadíssimos, acho que fez muito bem em complementar. O racional é justamente esse, vai haver excesso de capacidade, vamos ter que ser criativos e arranjar novas formas para ultrapassar esta situação, mas no fim da linha temos confiança que as coisas vão se rearranjar e retomar a atividade que tínhamos no passado. Basicamente é esta a mensagem, sim, estou perfeitamente alinhada. Muito bem, continuamos então aqui com as questões, desta vez Duarte Vaz. Diz que, sendo a praia o mais valorizado recurso natural para quem passa férias em Portugal, gostaria de saber como estão a planear as restrições a implementar no acesso às praias, dado o elevado impacto que terá na retoma da atividade do turismo nos meses de verão. Olha, esta pergunta eu não lhe sei responder, porque, pese embora o turismo de Portugal estar envolvido também na definição dessas regras, o documento final ainda não é conhecido. Como sabemos, há um grupo de trabalho dirigido pela Agência Portuguesa para o Ambiente, pela APA, que tem conta com a presença das autarquias, das capitanias, também do Turismo de Portugal, da própria Direção-Geral de Saúde, e portanto as restrições ou essas condições serão conhecidas no final da semana, como de resto é público. Agora, eu queria dizer o seguinte, que me parece importante. Em todas as medidas, todas as restrições ou todas as condições que têm vindo a ser anunciadas, eu penso que estamos todos de acordo que têm sido as condições possíveis e com bom senso. Eu gostava de dizer o seguinte, quando foi da restauração, enfim, tanto se falou da restauração, porque os restaurantes e os equipamentos similares provavelmente não teriam condições para reabrir, que as regras iam ser imensas, falava-se dos acrílicos, falava-se, enfim, de uma série de investimentos que seriam necessários. Afinal, a DGS pôs cá fora as regras na passada semana, no fim da semana, sexta-feira, quinta-feira, se não me falha a memória, dia 8, penso que foi dia 8, e em boa verdade as regras são regras execuíveis, que exigem pouco investimento e que se resultam de um bom senso. E eu estou confiante que no que toca às praias, muito que se tem dito por aqui, não vai de facto materializar-se e portanto vamos aguardar com serenidade, concordando em absoluto que as praias são um ativo importantíssimo. Também gostaria de dar nota que aquilo que vier a ser desenhado como condições a privilegiar, será desenhado com base na tecnicidade, evidente, com o apoio da Direção-Geral de Saúde e com os especialistas, mas também num quadro de bom senso, como de resto tem acontecido, penso eu sou suspeita, mas ainda assim admito que a maioria concordem comigo, as regras têm sido com bom senso, encontrando-se aqui sempre um equilíbrio entre a saúde pública e a liberdade de cada um e de cada uma. E eu acho que isso tem sido conseguido em Portugal. Sejamos nós cumpridores das boas regras, isto terá condições para funcionar. Muito bem. Passo então agora para a questão de Helder Salsinha, que diz: o que Portugal conquistou nestes últimos 5 anos ao nível do turismo perdeu-se em poucos vezes devido ao Covid-19. É essencial voltar a conquistar a confiança dos turistas, quer nacionais como estrangeiros. Como é que a senhora Secretária de Estado pensa que Como é que a senhora Secretária de Estado do Turismo pensa que medidas devem ser tomadas pelo Governo durante e no pós-crise, de modo a procurar novas soluções e formas de impulsionar novamente o turismo, que tanto tem crescido a nível nacional nos últimos 2 anos?
Olha, eu concordo e discordo. Portanto, eu acho que nós não perdemos tudo em poucos meses. Eu continuo a dizer que perdemos muita coisa, evidentemente. Perdemos os turistas, não os temos, nesta altura não os temos, não é? Perdemos muitos turistas, muitíssimos turistas, mas há muitas coisas que não perdemos. Continuamos a ter aqui os empresários que conseguiram dar a volta à crise há uns anos a esta parte, portanto são caracterizados por uma imensa resiliência, por uma imensa criatividade. Continuamos a ter os trabalhadores que são hospitaleiros e são reconhecidos por esta Europa fora. Continuamos a ter os ativos que nos distinguiram e que nos fizeram ser reconhecidos como melhor destino turístico por 3 anos consecutivos, melhor destino turístico do mundo e da Europa, ganhamos 2 prémios, por 3 anos consecutivos e, portanto, há muita coisa que se perdeu, seguramente, vamos ter que reconstruir, mas há muita coisa que está cá, que não foi infectada pela Covid. Como é que nós conseguimos dar a volta? Bem, são os tais 3 calendários que eu dava a dar nota há pouco. Primeiro calendário, temos que garantir que os empresários resistem. Há muitos que não vão resistir, também sabemos que há muitos que não vão resistir. São situações, vinham de situações frágeis do passado, pré-Covid, e sabemos que por muito que haja estímulos a que a caixa fique, a tesouraria fique minimamente controlada, sabemos que há empresas que não vão conseguir. O layoff é um mecanismo poderoso, as moratórias fiscais são mecanismos poderosos também, juntamente com os créditos bancários, que aqui já foram referidos, a questão das rendas também, a linha de microcrédito Turismo de Portugal foi uma linha que resultou especialmente bem para os empresários de turismo, mas sabemos que há muitas empresas que com este primeiro pacote de medidas não vai vingar. Enfim, como eu dizia há pouco, são situações muitas vezes que resultam de fragilidades pré-Covid. Segundo calendário, temos que ajudar a retoma, temos que apoiar a retoma. Estamos neste momento, há muitas empresas que reclamam um layoff 2.0 e eu tenho dito que nós estamos a preparar medidas para a retoma. Reafirmo isso mesmo, não será um copy-paste das medidas anteriormente anunciadas, temos que preparar a retoma de outra forma, incentivando as empresas a abrir portas. E basicamente é isso que temos estado a pensar, a fazer, e brevemente serão anunciadas também medidas de apoio à retoma, que é o segundo calendário. A longo prazo, vamos ter que desenhar instrumentos associados à recapitalização das empresas, muito provavelmente, sendo certo que agora a prioridade passa por garantir a liquidez, no futuro vai ter que passar por capitalizar as empresas, reestruturar empresas, consolidar operações, sempre que se for ajuizado que assim aconteça, e portanto estamos com estes 3 calendários a trabalhar com os empresários do setor, com os empresários do setor, com os outros parceiros do governo, porque sabemos que o setor turismo é um setor fortemente impactado e mais do que ter sido fortemente impactado, é um setor que pode dar um contributo extraordinário na recuperação. Nós não conseguiremos falar de uma recuperação no próximo ano de 5% do PIB, que são as expectativas da FMI, se não tivermos o turismo como motor. Portanto, nós não podemos perder este motor. E nessa medida temos que analisar isto de uma forma muito holística, com todos os parceiros do governo, para garantir que temos aqui uma resposta pronta. Agora, pese embora o meu registro ser de otimismo, nós também sabemos que nem todas as empresas vão vingar. E para esses a minha mensagem é uma mensagem de esperança, mas ainda assim, enfim, não deixa de ser trágica a situação e portanto sabemos que alguns não vão vingar. Também queria ser realista aqui, sabemos disso, não é? Sabemos disso. Eloy Júnior, neste seguimento, pergunta se já sabe quais as percentagens destes empresários que não vão resistir. Olha, temos esses números, eu não gostaria de partilhar esses números, sabemos que, vou partilhar aqui alguns números que possam dar aqui uma ideia. Nós sabemos que, em média, e são sempre em termos médios, quando fazemos uma análise em termos médios é sempre injusta, incorreta, provavelmente, incorreta e não será completamente adequada. Ainda assim sabemos que, em média, estimamos uma quebra de faturação ligeiramente superior a 50%, isto se tudo correr bem, ou seja, se conseguirmos reabrir a atividade nos termos do calendário anunciado pelo Governo, ou seja, termos aqui uma primeira fase a 18 de maio, depois novamente a 1 de junho e termos um agosto quase a full capacity, vamos ver, portanto a capacidade, mas que é sempre difícil, dependemos sempre dos mercados emissores estrangeiros, mas tudo correr bem.
estimamos aqui uma quebra de faturação na ordem dos 50%, mas essa quebra de faturação, se analisarmos com uma lupa diferente, ou seja, se analisarmos, por exemplo, as empresas que faturam até 1 milhão de euros e as empresas que faturam mais de 1 milhão de euros, sabemos que essas quebras de faturação vão ser diferentes. E, portanto, as empresas que de menor dimensão, os microempresários, as microempresas, portanto, faturam até 2 milhões e com 10 trabalhadores, as empresas, por exemplo, de animação turística, as empresas de organização de eventos, vão ter quebras substancialmente superiores. E, portanto, estimamos insolvências, estimamos um número razoável de insolvências. Há Estados-membros que decidiram revisitar o quadro legal das insolvências e do plano de recuperação de empresas, como foi o caso do Reino Unido. Enfim, já não é Estado-membro, mas ainda estou a considerá-lo como tal, mas o Reino Unido fê-lo e a Eslováquia também o fez. É um assunto que tem vindo a ser também analisado a nível da Comissão Europeia, se fará sentido uma reapreciação do quadro das insolvências, de modo a que uma empresa que entra em incumprimento não tenha obrigatoriamente que ser considerada insolvente. E eu distinguia aqui duas situações, são aquelas empresas que sabemos que vão ser insolventes decorrentes da pandemia e aquelas empresas que já não eram viáveis e antes do Covid. E, portanto, nós temos que distinguir, nós temos essa análise feita, mas queria distinguir estas duas situações. Empresas não viáveis, já numa fase pré-Covid e que vão cair, infelizmente, e outras empresas que eram viáveis, que são viáveis e que podem ter dificuldade a cumprir os seus compromissos a nível de fornecedores, a nível da banca, a nível do Estado, a nível dos trabalhadores, e é em relação a essas que o Governo vai ter que se focar. São as empresas viáveis e que estão em situação difícil. Porque algumas vão cair, nós já sabemos, não é? Portanto, algumas empresas vão cair. Muito bem. Continuando aqui com mais uma questão, Albertino Rico Gaspar pergunta se já existe alguma previsão de quando ocorrerá o levantamento total ou parcial das restrições fronteiriças terrestres. Nós estamos a aguardar recomendações da Comissão Europeia que serão conhecidas no dia 13. Essas recomendações serão válidas quer para as fronteiras terrestres, mas também são importantes a nível das infraestruturas aeroportuárias, porque temos as companhias aéreas que querem começar a laborar e, portanto, precisam naturalmente saber quais são os protocolos que devem ser privilegiados a nível sanitário e de saúde pública. Portanto, eu penso que a partir do dia 13 teremos mais novidades. Existem duas correntes na União Europeia, uma primeira corrente que é favorável a que as fronteiras sejam abertas de forma transversal por toda a Europa e, portanto, é um levantamento massivo das restrições que imperavam até aqui, e depois há uma segunda corrente de alguns Estados-membros que reclamam que as fronteiras devem ser abertas Estado a Estado em função do risco, da avaliação de risco que cada um faz. E, portanto, vamos ver qual a tese que vinga. Portugal neste momento tem apenas uma fronteira, como sabemos, que é a Espanha, portanto também estamos a acompanhar a situação epidemiológica do lado da fronteira, para ver se as coisas também instigam aqui confiança, para que não possamos ser surpreendidos com uma segunda vaga Covid. Vamos ver. Portanto, eu penso que dia 13 teremos respostas, vamos ver. Vera, se calhar só mais uma pergunta, não era, eu sei que não sei se o secretário de Estado tem a sua agenda, há uma pergunta aí que vem dos Estados Unidos, da Vira. Isso mesmo. Eu nem que seja por estar nos ouvidos dos Estados Unidos, fazia essa pergunta a ser secretário de Estado, não sei se a secretário de Estado conseguirá responder, mas terem atenção. E o resto depois, Vera, se calhar temos que encerrar. Sim, com certeza. Esta pergunta, como disse o Sr. Presidente, vem diretamente dos Estados Unidos, colocada por Elvira Ferreira, que pergunta se, depois da abertura das fronteiras, prevê que as mesmas rotas dos Estados Unidos continuem ou se estão previstas alguns cortes. Olha, a questão é difícil, ficou difícil para o fim. Evidentemente que as ligações aos Estados Unidos dependem muito da nossa companhia bandeira, dependem muito da TAP. É um dossiê, como sabemos, tem vindo a ser analisado com especial cuidado, nesta altura difícil também da empresa. E, portanto, eu não tenho elementos que me permitam responder. Sei que para o turismo, o mercado americano e canadiano
foi um mercado especialmente importante. Já dei nota que em 2019 teve um crescimento de 20%, ligeiramente superior a 20%, e seria para nós muito importante podermos retomar esses números muito em breve. Esses números só podem ser retomados quando houver segurança e quando houver interesse da companhia aérea, neste caso da TAP em particular, em voar para esses destinos. Espero que assim aconteça muito em breve. Mas mais do que isto, enfim, será futurologia, nesta altura será um exercício que não terá grande qualidade, porque não será mais do que futurologia. Vera, se calhar eu fazia o encerramento, depois dava a palavra só, se calhar. Antes de mais nada, eu queria agradecer, e isto sem qualquer conotação política, o Governo tem feito um excelente trabalho nesta questão da saúde, isso é evidente. E às vezes também até pensa quem nos ouve e as jornalistas, estamos a criar muita pressão. Esta questão das praias é uma pressão enorme. O Governo, como todos nós, estamos a gerir a coisa quase no próprio dia para o dia seguinte e vendo bem até a experiência dos outros países. Não é fácil, eu vejo-nos quase todos os dias nos telejornais a questão das praias, a questão de futebol, isto é uma pressão enorme. Eu sei uma coisa e sem qualquer colagem política, isso eu posso afirmar. Eu sei que o Governo está tão preocupado como nós, exatamente da mesma maneira. Toda a gente tem a noção e a noção do que poderá acontecer se a economia não abrir, nomeadamente na altura das praias. Mas ninguém consegue fazer milagres, não somos santos. Isso é impossível. Por isso quero fazer este elogio, porque eu acho que nessa parte, que é esse o papel bom que o Governo pode fazer, é ajudar-nos na parte da saúde, que se calhar se nos correr bem a parte da saúde, sei que essa decisão que o Governo tomou é mais dura para a economia, todos nós sabíamos isso. Houve outros países que fizeram em sentido contrário, que eu não sei se resulta, como é o caso da Suécia, ainda estamos para ver. Temos que nos preparar, porque não sabemos o futuro. Eu fui uma das pessoas que subscreveu aquela carta, uma das 150 personalidades, e preocupei-me muito, é o futuro. Eu sou uma pessoa que se preocupa muito em dar o exemplo no dia-a-dia, estou sempre a me dar normas para as empresas, tenho muito receio que haja um retrocesso. Isto é uma bomba atómica, como eu tenho dito, eu não conheço pior que uma bomba atómica e seria uma coisa pior. Por isso, mais uma vez, Sr. Secretário de Estado, agradeço-lhe imenso, mais uma vez. Acho que não preciso lhe dizer, acho que há aqui um grande reconhecimento da minha parte por aquilo que representa, pelo seu cargo no Governo. Por qualquer razão, eu convidei 2 antecessores seus de orientação política completamente diferente, como o Adolfo Mesquita, como o Bernardo Trindade, são meus colegas no Observatório. Portanto, é para ver o peso, a importância que eu dou ao cargo que ocupa, e assim, até porque nem sei, pelos vistos somos da mesma região, não sabia. Eu não gosto de dizer isso, que serão, nem vou dizer qual é a região, senão ficam já cheios de ciúme. Mas agradeço-lhe mais uma vez, espero que da próxima vez que nos encontremos seja fisicamente, que não seja por isto, mas já agora, olha, uma das coisas boas que foi bom para nós é, quem diria que aqui há uns meses nós estivéssemos a fazer estes webinars assim, e 2 da próxima semana com o meu colega de São Paulo, secretário da Habitação, era impossível. E passado 15 dias, com o presidente do Confés do Brasil, a segunda maior associação do mundo, com o presidente das imobiliárias francesas, o presidente da UCI de Espanha, vamos falar sobre o futuro, ver se podemos partilhar coisas entre nós. E sem esta tecnologia não era possível. Mais uma vez agradeço, em nome de todos os mediadores, em nome do imobiliário, agradeço tudo o que puder fazer por nós, agradeço. Sei que o momento não é fácil, é como disse, temos de ser realistas. Ainda na sexta-feira eu soube, e não é bem do meu setor, mas do meu setor é igual, uma agência de viagens de um amigo meu, que no ano passado faturou em abril 5 milhões de euros e este ano faturou 5 mil euros. Isto é a situação. Agora é preciso ver que a procura não desapareceu. Neste momento houve alguma coisa que nos condicionou que não podemos ir à procura da procura. Portanto, temos de esperar quando ela vier e viramos todos em força e certeza que o nosso país, como diz, é um país fantástico. Uma pessoa como eu, quando chegou em 2009, que chegou aos Estados Unidos, ninguém sabia onde era Portugal, e hoje em dia onde eu vou, toda a gente sabe onde é Portugal, e então ser secretário de Estado deve ser gratificante. Hoje em dia toda a gente adora o nosso país e devem dizer isso imensas vezes. Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, muito bem.
E dou-lhe a Muito bem. palavra se quiser dizer alguma coisa, esteja à vontade. Eu, muito brevemente, queria agradecer mais uma vez o convite, queria agradecer as palavras gentis que dirigiu ao Governo, mas queria sobretudo reconhecer não só o esforço do Governo, que, enfim, mas sobretudo o esforço dos portugueses. Acho que nós temos que ter orgulho de sermos portugueses e darmos de parabéns. Fomos obedientes, foi difícil, mas a verdade é que o nosso confinamento resultou e, portanto, aqui uma palavra a todos os empresários, a todas as famílias, a todos os trabalhadores, porque de facto fomos obedientes e conseguimos cumprir o que foi difícil e que alguns países não conseguiram cumprir, alguns povos não conseguiram cumprir. Depois, uma segunda palavra para as associações, em particular para a PMIP. O trabalho que as associações fazem é absolutamente fundamental nesta fase, é sempre fundamental, mas sobretudo nesta fase, unir os empresários, informá-los, delinear estratégias para o futuro, incentivá-los, energizá-los e, portanto, felicito a associação também pela boa liderança que tem, porque é muito importante criar este espírito de colaboração, de solidariedade entre todos, entre ajuda, só assim é que vamos conseguir vencer. E, portanto, com estas últimas palavras, desejo-vos que passem uma excelente semana, que possam ter capacidade para se reinventarem e eu espero que do lado do Governo também haja essa capacidade. Tem que ser aqui uma parceria público-privado forte, porque o desafio assim o exige. E, portanto, façam-nos chegar as sugestões, a porta está sempre aberta a nível da Secretaria de Estado, a nível do Governo, acho que posso falar também neste caso, permitam-me com certeza falar pelos meus colegas. O desafio exige que sejamos todos juntos e todos daremos com certeza o nosso melhor, o melhor possível. Um beijinho para todos e muita saúde. Muito obrigado, Vera. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado do Turismo, Doutora Rita Marques. Muito obrigada, Sr. Presidente da APMIP, Luís Lima. Terminamos assim mais uma sessão do Conversas à Segunda e